Olá amigos, como vocês estão? Espero que bem, apesar das lutas, das adversidades. Eu tô aqui no centro de Cabo Frio, aqui em frente ao Parque Municipal, um dos primeiros parques municipais aqui da cidade, criado em 1979. E nele a gente tem um monumento histórico muito importante, chamado Fonte do Itajuru. É o primeiro manancial aqui da cidade, primeira fonte da cidade, que remota a centenas e centenas de anos. Na verdade, antes mesmo dos europeus aqui chegarem, dos portugueses aqui chegarem, essa fonte já era utilizada por tribos indígenas, né? Principalmente os tamoios, os tupinambás. Eles tinham acampamentos de pesca aqui por perto, né? E aqui eles utilizavam justamente essa fonte como manancial de água potável, né? E essa fonte foi essencial aí para a cidade. Eu ouso dizer que se não fosse por essa fonte, muito provavelmente a cidade, os motos, os carros passando, espero que não atrapalhe, a cidade de Cabo Frio, a cidade, né, de Santa Helena do Cabo Frio, que depois mudou para Nossa Senhora da Assunção de Cabo Frio, dificilmente existiria, pelo menos aonde hoje é ali o centro, onde hoje é o centro ali na Praça Porto Rocha, e também onde o primeiro centro habitacional aqui da cidade, né, o primeiro centro histórico, que é ali no bairro da Passagem, né? Então dificilmente existiria se não fosse por essa fonte. E essa fonte é muito bonita, ela tem todo uma construção, uma guarita em volta dela, né, que foi construída ali em 1847, então tem mais ou menos cerca de 150 anos. Só que acontece que o parque está fechado, né? Eu cheguei aqui 9 horas da manhã, porque eu vi que o parque ficava aberto de 8 às 18 todos os dias, mas pelo visto não, né? Então o parque está fechado, já são 10h30 e até agora nada do parque abrir. Não sei se tem alguém responsável para abrir o parque que simplesmente não veio hoje, faltou hoje, porque hoje é sábado, talvez. Mas a verdade é que estou aqui esperando e daqui a pouco eu tenho que ir embora, então não sei se eu vou poder esperar por mais tempo. Então eu decidi começar esse vídeo aqui dentro do carro mesmo. Daqui a pouco eu vou ali e vejo se eles já abriram, e aí eu gravo uma parte lá dentro, senão felizmente vai ter que ser isso, né? Nem tudo é como a gente quer, nem tudo é como a gente espera, né? Mas então, tô aqui fumando esse tabaco aqui, esse maravilhoso e belíssimo tabaco Sixpence da GLPs, tá? E normalmente eu ia falar um pouco da história antes, né? E aí depois eu falava sobre o tabaco. Como eu sei que muitos de vocês estão aqui só para saber a respeito do tabaco, se eu falar o tabaco antes, vocês vão embora e nem sabem da história, né? Como um bom professor de história que sou, eu tenho que zelar para que vocês aprendam primeiro a história, depois tem uma parte divertida. Mas brincadeira à parte, inclusive eu sempre coloco os capítulos aí, divido os capítulos no vídeo. Para quem tiver interesse apenas na história, ver só a história. Quem tiver interesse apenas no tabaco, ver só o tabaco. Mas então, hoje nós vamos começar com o tabaco primeiro. Sixpence, da GLPs, esse tabaco aqui. Tabaquinho que me surpreendeu muito. Gostei bastante desse tabaco. Espero que vocês consigam me ouvir, porque o barulho de carro e de moto está muito alto, né? Mas o tabaco que me surpreendeu muito, ele já está no finalzinho. Só tem um restinho aqui, bem pouquinho mesmo, tá? Então eu andei fumando ele aí nesse último mês e eu andei devorando esse tabaco. Normalmente essa latinha dura 2 meses comigo, talvez até 3. E eu tô devorando esse tabaco porque realmente é muito gostoso, tá? Eu vou deixar vocês assistirem um vídeo aí que eu gravei recentemente, para vocês darem uma olhada no tabaco mesmo, porque ele tá muito diferente já, né? De como ele veio, eu já andei aí com ele na mochila várias vezes, mexendo e tal, ele esfarelou bastante. Então eu vou deixar vocês darem uma olhada aí nele assim que eu peguei, assim que eu abri a lata, tá bom? Então dê uma olhada aí.
Pois bem, então, vamos falar desse tabaco. Mas antes, falando um pouco a respeito do nome do tabaco, né, da história do tabaco. Por que ele tem esse nome chamado Sixpence? Inclusive, é um dos motivos pelo que me fez querer vir aqui. Porque essa fonte ela foi inaugurada por Dom Pedro II, tá? Em 1847. Eu não sei se ele realmente inaugurou a fonte, mas eu sei que a ordem para a construção partiu dele. Quando ele visitou aqui a cidade em 1847, ele delegou o major Henrique Bellegarde, que foi um dos primeiros urbanistas aqui da cidade, a construir a guarita, né, que tem em cima da fonte, né? E aí tem o brasão do Império ali, bem bonito, né? Já está bem desgastado, mas ainda tem o brasão do Império. Então, a ideia era justamente essa, né? Era trazer e gravar o vídeo aqui justamente porque tem um comparativo relacionado a esse tabaco com o brasão que tem ali na fonte, né? Porque tanto o brasão imperial quanto a respeito do nome dessa moeda estão um pouco atrelados a coroas, né? E a reinados e a impérios. Um brasileiro, claro, e o outro inglês, tá? Então eu tô com uma anotaçãozinha aqui a respeito do porquê desse nome, Sixpence, né? Na verdade, o Sixpence é uma moeda britânica. Né, que foi criada pela primeira vez em 1551, durante o reinado do Eduardo VI, tá? Então, em 1551, ou seja, o século XVI, tá? E circulou na economia inglesa até 1980, então daí você imagina durante quanto tempo ela não ficou circulando, né? Porém ela deixou de ser produzida em 1971, no Decimal Day, né? O dia decimal, quando eles passam a usar a ordem decimal nas suas moedas, porque até então eles não usavam, tá? Então ela foi produzida de 1551 a 1971, ou seja, durante 420 anos essa moeda circulou ali na Inglaterra, né, no Reino Unido, nos domínios do Reino Unido. Então é uma moeda com muito apelo e muito peso cultural, tem muito peso na cultura, né? A moeda de 6 pence, sixpence. Então ela tem um peso muito importante para aquela cultura, tem um peso muito importante para aquela sociedade. A composição dela foi composta 100% por prata, né, de 1551 a 1816. Ela era composta 100% de prata, moedinha de prata mesmo. A partir de 1816 a 1920, ela foi composta de prata 925, né, ou seja, prata 92,5. Depois ela foi composta de prata 50% de 1920 a 1946. E por último, então, o níquel, né, de 1947 a 1971, tá? Bem, pois e quanto que ela valia, né? Essa moeda ela valia meio shilling, né? E o shilling, né, valia 12 pence, então 6 pences ou 6 pence, que valia meio shilling, tá? Sendo que 20 shillings davam uma libra. Então você precisava de 20 shillings para ter uma libra, né? Uma libra esterlina. Ou seja, numa nota de uma libra esterlina havia 240 pences, tá? Daí você tira 240 pences. Ou 40 moedas de sixpence, tá? Então, numa nota de uma libra esterlina, né? One pound, que eles chamam, uma moedinha de uma libra esterlina, você tinha 240 pences. Isso até 1971, quando chega quando eles decidem aderir à ordem decimal, né? E aí uma nota de uma libra esterlina passa a equivaler a 100 pences, né? Mas não do antigo, mas do novo. Eles cunham novas moedas, e aí a partir desse momento que o sixpence começa a cair em desuso, até deixar de circular mesmo por volta de 1980, né? Então essa é a história aí por volta atrás do nome sixpence. Inclusive é interessante porque na cultura, como eu falei, britânica, ele tem um forte apelo, né? Por exemplo, no Natal, quando eles fazem um pudim de Natal, eles costumam, não sei se ainda hoje, mas antigamente eles costumavam colocar uma moeda de sixpence
junto com as misturas, né? Junto com a receita ali do bolo, do pudim de Natal. E aí quando tinha ceia de Natal, eles cortavam um pedaço, quem ficasse com a moedinha de sixpence era o sortudo e era quem ia ter sorte no ano vindouro, né? Além disso também tem um ditado na Inglaterra para as noivas, né? Que as noivas devem casar-se com algo novo, algo velho, algo emprestado, algo azul e uma moeda de sixpence no sapato, para dar sorte. Normalmente a moeda de sixpence no sapato quem coloca é o pai da noiva, né? E também o sixpence é muito utilizado, ele foi costurado, né, para dar sorte nas roupas dos pilotos da Força Aérea Britânica, né, da Royal, da Força Aérea Britânica. E então ele tem um forte apelo, uma forte conotação ali para aquela cultura, né, para a cultura britânica, tá? Mas então, falando a respeito do tabaco propriamente dito, tá ficando quente aqui. Tô suando, espero que o parque abre logo. Mas enfim, né, falando a respeito do tabaco, a marca dele é o JL Peace, né, famosa marca, uma das minhas marcas prediletas. O blender é o Gregory Peace, famoso tio Gregory, né, tio Gregory, que não conhece. Fala sempre que nós já somos íntimos. Essa mistura foi lançada em novembro de 2014. Ela é manufaturada pela Cornell Dill, lá na Carolina do Sul. Tá? Todos os tabacos da GLP são manufaturados pelo pessoal da Cornell Dill. Tá? E aí a descrição, tem uma descrição bem interessante. Na maioria das vezes o Gregory, quando ele faz as descrições dele, ele costuma colocar uma coisa de mistério, assim, uma coisa interessante a respeito dos tabacos dele. São sempre descrições bem envolventes, assim. A descrição está em inglês, mas eu vou ler aqui a traduzida, que eu já traduzi, anotei, que diz o seguinte: você entra na sala de painéis escuros, suas paredes estão todas revestidas de livros antigos. Uma mesa antiga fica ao lado de uma poltrona de couro. Sobre ela, ao lado de uma pequena moeda de prata, uma lata de tabaco aberto o seduz com um aroma profundo, rico e autêntico. Você enche o fornilho e risca o fósforo. A primeira baforada para o tempo, enquanto a mágica fumaça tece o seu feitiço. Sixpence. O mistério continua. Essa é a descriçãozinha da latinha. Descriçãozinha bem meio mitológica, assim, meio misteriosa, né? Então, o tipo de mistura desse tabaco, ele é um vapor, tá? Mas eu não diria que ele seja um vapor clássico. Isso porque, já entrando aqui na composição, ele é composto de Virginia, Perique e Kentucky, tá? Então ele tem uma porcentagemzinha aí de Kentucky, que eu diria bem pequena, talvez 7% no máximo, tá? O perigo também dele, na minha opinião, não é muito, algo entre 8 ou 10%, tá? Eu não diria que seja o predominante, não. Caralho, maconha tá por conta do caralho. Até porque o perigo não é muito predominante nem picante. Ele aparece só às vezes. E o que predomina mesmo é Virgínias, tá? As Red Virgínias. Ele tem um casing ou topping, não saberia dizer, mas eu apostaria no casing, porque ele tem um aroma bem nítido, bem perceptível, bem fechadinho ao longo de toda a fumada. De rum, então ele tem um casing, um top de rum. O corte é um Broken Flake, como vocês conseguiram ver. O pessoal indo pescar aí. A embalagem é essa lata de 2 onças ou de 8, dependendo de qual você vai comprar, né? Mas a mais comum é de 2 onças, né? Sendo que 2 onças é 57 gramas, tá? E aí o aroma frio dele, eu anotei aqui, né? Até pra ser mais prático, não ficar tendo que cheirar, é só garantir aqui. O aroma de frio dele é muito gostoso, muito saboroso. O que eu notei aqui? Ele tem um adocicado com algo de fermento. Então a primeira coisa que você vai perceber é um adocicado com algo de fermento.
Chave 3 caiu. É isso que você vai perceber, tá? Ele tem certas tonalidades de frutas escuras, como ameixa ou passas. Ele tem algo de pão, sabe? De pão doce, mas também de pão torrado, sabe? Pão deixa passar um pouquinho além do que deve, sabe? Aquela sensação de torra, de pão torrado, ele tem isso também. O aroma dele é muito rico mesmo. Isso eu tô dando várias descrições. Ele tem algo de grama, de feno. Ele lembra, assim que eu abri a lata, agora já não tem mais tanto isso, agora já perdeu pra tá predominantemente fermentado mesmo, aquela coisa do perique fermentado mesmo. Mas antes ele lembrava muito panetone, assim que eu abri a lata parecia que eu tava abrindo panetone, pão de mel, sabe, algo assim, tá? O rum dele, tá, o casing de rum dele é perceptível quando você cheira, ele é bem nítido, mas a frio, né, mas queimado ele não fica tanto não, tá? O nível de nicotina é de leve a médio, tá? Eu diria mais para leve do que para médio, mas pelo menos para mim, talvez para quem tem uma resistência à nicotina, ele pode ser um pouco forte, tá? Isso porque ele é um tabaco que tem uma certa robustez, ele tem o perique, tem o Kentucky. O perique já deixa ele um pouco mais robusto, e o Kentucky então fecha essa robustez, essa sensação mais terrosa, né? Não tem nada de defumado, você não percebe nada de defumado, mas às vezes você vai perceber algo assim de amadeirado e de terroso, tá? Do Kentucky. Sabor, gosto e intensidade, ele tem um gosto, né? Levando em conta o paladar de tabaco, claro, mas o que você sente e predomina é uma coisa mais de pão mesmo. E aquela coisa mais de fermento, levemente adocicado, assim, sabe? Você sente assim, uma coisa meio de mistério, assim, uma coisa misteriosa. Talvez seja uma sensação um pouco do rum, né? De algo alcoólico que tem. Mas o predominante mesmo é um gramíneo de feno, com algo de fermentado, às vezes levemente terroso, levemente amadeirado. No sabor, né, ou seja, levando em conta o paladar, o gosto e o aroma, você vai sentir mais adocicado. O sabor dele é mais adocicado, tá? Ele é um vapor, Virginia Perique, bem... não tem tanto esse apimentado, ele tem um pouco de apimentado, tá? Mas não é assim, marcante esse apimentado, ele aparece às vezes. O Perique, eu poderia dizer que ele é presente no estado da fumada, bastante presente, mas ele não é forte, ele não é marcante. Às vezes ele se acentua mais, às vezes ele se acentua menos. Mas o principal mesmo, essa coisa maravilhosa, deliciosa, que só quem já fumou sabe do que eu tô falando, que é uma sensação de gramíneo, levemente pro feno, mas algo de pão, como se você estivesse comendo um pãozinho doce, assim. É claro que não se compara a fumar a comer, a gente sempre fica tentando fazer essas relações, mas é uma fumaça muito saborosa, muito, muito gostosa, tá? A intensidade dele, a força e a presença. Ele tem uma força média, eu poderia dizer de leve para média a força dele, né? Fortaleza. No entanto, a presença dele é uma presença marcante. Ele não chega a ser um tabaco complexo, tá? Então ele não vai... é um tabaco assim com complexidade, né? Pra você ficar, nossa, sabe, meditativo. Mas ele é um certo tabaco que vai atrair um pouco a sua atenção, vai requerer um pouco da sua atenção, sim. Tá? Ele tem uma presença, um corpo bom. Tá? Então a intensidade dele, eu diria que seria de médio, de leve a médio, mas um médio bem acentuado, tá? O rum note que fica é um rum note bem de pãozinho torrado mesmo, como se o pãozinho tivesse queimado. Para quem fuma pode ser agradável, para quem não fuma vai ser tolerável, tá? E aí a avaliação geral. Cara, eu gostei muito desse tabaco, a ponto de estar fumando ele aqui no carro, queimando. Mas assim, muito gostoso mesmo. Um tabaco muito bem casado, muito bem trabalhado, harmonioso. Um tabaco com entrega muito boa. Ele tem uma umidade, eu diria que praticamente perfeita. Ele vem um pouco mais seco do que alguns tabacos,
tá? E eu vi algumas pessoas falando de deixar ele secar ainda mais para ver se saísse coisa de rum, essa coisa de alcoólico. Mas eu não fiz isso em momento algum. Até porque eu gosto desse gostinho mais de cor, de rum ao fundo, tá? Então eu fumei ele direto, não deixei ele secar não. Ele tem uma umidade boa, uma construção boa. Você pode colocar o flake direto, o broken flake direto, você pode deschavar ele. Mas ele é bem saboroso, tem uma entrega muito boa, é bem gostoso mesmo. E indicação, indica esse tabaco para quem já tem uma certa experiência, porque ele é um vapor um pouco mais rebuscado, um pouco mais trabalhado, então talvez valha a pena ter uma certa experiência. Mas se você é iniciante e quer iniciar com ele, pode provar, mas talvez você não perceba todas as nuances que esse tabaco tem e ele pode te assustar no começo, tá? Se eu compraria de novo, com certeza eu compraria de novo, absolutamente. Eu tô louco para comprar, na verdade. Porque é um tabaco assim sensacional, muito gostoso mesmo. E por fim, a nota que eu daria pra ele, cara, no começo eu pensei em dar um 4 pra ele, tabaco excelente. Mas depois eu fiquei, não, esse tabaco é perfeito. Agora que eu já fumei ele quase um mês, assim, eu posso dizer que ele é um 4.5. Algo entre excelente e perfeito, mas ele é algo que me agradou muito. Às vezes, assim, ele não tem nenhum ponto insosso, tá? Nenhum ponto em branco, mas às vezes ele tem um retrogosto mais acentuado, mais forte, assim. E outras coisas, sei lá, que eu não... Tratando-se de um vape, eu não consigo dar nota 5 pra ele. Redondinha, mas assim, 4.5, um tabaco pra lá de excelente, pra lá de gostoso, muito bom mesmo, tá? Tô fumando ele aqui, ó, nesse cachimbo, que é um Peterson Iron Rusticate 150, tabaco rusticado, um Peterson, um Bulldog, tá? Então, gente, é isso. Vamos ver se o parque ali abriu, pra gente mostrar um pouco de lá por dentro pra vocês. Se não, é isso. Um abraço apertado pra vocês. Vou tentar fazer umas gravações ali da fonte pra deixar pra vocês verem, tá bom? Tá bom? Então, é isso. Um abraço apertado. Tchau, tchau.